Bom, e aí Freeman traz essa teoria dos stakeholders, né? Freeman é o pai da teoria dos stakeholders e ele traz um novo olhar de que, de fato, o que importa são todos os stakeholders, todos os grupos que impactam e são impactados pela empresa. Não é somente o papel social das empresas dar lucro para os acionistas. E aí tem algumas outras literaturas aqui trazendo que as dimensões sociais e éticas, elas são importantes para os stakeholders e isso deve ser incorporado pelas firmas. Então, trazendo um modelinho aqui para vocês, é um pouco dessa... Deixa eu olhar aqui que é mais fácil. Então, tem diferentes modelos de corporação, né? Aqui são dois, só para a gente entender e ilustrar. Vou apontar para quem está aqui, fica mais fácil. Esse modelo input-output, ele tem aquele conceito de que o investidor, fornecedor e funcionários colocam aqui inputs dentro da empresa, essa caixa preta que transforma esses inputs e gera bens para o consumidor. Por outro lado, o modelo do stakeholder, ele coloca a empresa no centro desses stakeholders que têm suas ações afetadas e as suas ações afetam essa empresa num contexto de mútua troca. E bem, aí como que a gente consegue, então, capturar esses interesses dos stakeholders através dessa interação com a empresa? Uma das formas de fazer isso é através dos investimentos de impacto. Então, os stakeholders, eles conseguem influenciar a tomada de decisão das empresas a partir da alocação de capital. Então, é nisso que a gente entra aqui, nessa evolução dos investimentos de impacto. Então, a ideia por trás é que as organizações elas têm que se apoiar, além dos elementos financeiros, em elementos sociais, em elementos políticos, em elementos éticos. Tem uma literatura interessante, Sparks and Caldas, que eles contam nesse artigo aqui um pouquinho desse surgimento dos investimentos socialmente responsáveis. E aí eles contam de investidores de igrejas no Reino Unido, Estados Unidos e Austrália, que começaram a fazer um screening negativo dos investimentos. Então, eles tinham a comunidade e eles só alocavam recursos em empresas que pudessem gerar externalidades positivas para a comunidade. Como um início aqui, né, uma emergência dessa intenção de trazer os interesses dos stakeholders para os investimentos. Então, aqui, de novo, uma outra referência. A gente tem ali, vou contar 4, tá? Então, imagina que depois não vai estar sobreposto. Mas a gente tem o CSR, que é um modelo de negócios autorregulado, então a empresa ela busca ser socialmente responsável e busca incorporar e comunicar isso. O Triple Bottom Line, então ele traz que a empresa deve focar no lucro, nas pessoas e no planeta. Então, traz um conceito de que a gente não pode deixar os status financeiros de lado, mas que a gente tem que olhar outras dimensões. E o SC, Socially Responsible Investment, que é a ideia de que você pode ser socialmente responsável, ainda manter lucro, e que isso deve ser mensurado e comprovado. O investimento de impacto também é um novo amadurecimento disso. E o investimento de impacto, aí o Metris, enfim, tem um trabalho muito importante nisso, é que você tem que definir o impacto que você quer gerar e mensurar isso e acompanhar isso, enfim, bem alinhado à teoria da mudança. Bem, e aí como que a gente vai evoluindo? Então, a gente tem esses 4 primeiros investimentos de impacto e a gente, enfim, foi acompanhando, né, as discussões ali dos investimentos ESG, crescendo. Acho que todo mundo aqui sabe o que é, né, ou pelo menos tem o contexto, tem o interesse. Então, os investimentos ESG, eles incluem, fazem uma inclusão, propõem uma inclusão sistemática dos critérios ambientais, sociais e de governança corporativa na decisão de investimento. E, de fato, o que a gente observa é que isso cresceu muito, especialmente ali nos anos de pandemia. Né? Então, aqui, só para dar um contexto, uma ideia, peguei alguns dados aqui do Assets Under Management dos signatários do PRI. Então, houve um aumento de 35%. A gente atingiu já aqui
121,3 trilhões de ativos sob gestão. E aí os países mais signatários são os Estados Unidos, Reino Unido e alguns países da Europa. Aqui uma outra visão, né, de assets under management dos maiores gestores do mundo que estão comprometidos com net zero, de carbono zero. E isso despertou na literatura uma necessidade de desenvolver mais pesquisas, né, e de aprofundar alguns entendimentos. Então, essencialmente, o que a gente vê na literatura são dois interesses distintos. O primeiro é investir em ativos ESG, eles trazem maior retorno financeiro? E aí, esse estudo ele é bem legal porque ele faz uma análise de 500 outros... Mentira, falei errado. De mais de 2.000 estudos e que ele considera que há uma correlação positiva entre o resultado financeiro e os ativos ESG. Então, ele mostra que investir em ativos ESG tem maior retorno financeiro. Já o Gibson et al., eles trazem um olhar de diminuição de risco. Então, investir em ativos ESG diminui o risco do portfólio. E eles também entendem que sim, eles descobrem que sim, enfim, através da pesquisa. E aí, enfim, eu tenho todos esses estudos, eu posso compartilhar com vocês depois. Mas o que é muito interessante, né? Porque na teoria econômica, se você tem o maior retorno, você tem que estar disposto a assumir um risco maior. Então, o que a gente observa por essa literatura é que ela está evoluindo, né? A gente está caminhando, é importante que se tenha as pesquisas, mas ela é um pouco inconclusiva ainda. A gente não sabe exatamente. Investimentos ESG tem maior retorno, investimentos ESG tem menor risco, então, enfim, a gente está trabalhando para isso. E aqui é a busca pelo termo ESG no Google, né? Eu gosto bastante desse gráfico porque ele mostra realmente que houve um boom aqui. Enfim, tinha o Google aqui mostrando o interesse, que é um interesse que cresceu, e aí gosto de tirar um pouco da literatura para ver algo do nosso dia a dia, né? Então, se a gente pegar notícias, jornais, etc., vários jornais, inclusive, criaram colunas ESG, né? Então, assim, realmente houve esse boom aqui do Google Trends. E aí surgiram os indicadores ESG. Então, os aspectos ESG, eles não são facilmente observáveis. Então, eles não estão ali descritos, geralmente, né, na maior parte das empresas, isso vem mudando, não estão nas demonstrações que as empresas precisam publicar. Então, como não é fácil observar essas informações ambientais, sociais de governança corporativa, os índices ESG surgiram como uma forma de reduzir essa assimetria de informação. Então, eles buscam tornar essas empresas mais comparáveis entre si. E aí, o que a gente tem de expectativa com esses índices? Que se uma empresa tem um índice ESG alto, ela foi capaz ali de se adequar aos critérios sociais, ambientais e de governança corporativa, de forma que isso vai reduzir chances de desvio moral no futuro. Então, bem didático, o que a gente espera? Se uma Vale tem um alto índice ESG, a gente espera que não vai ter um desastre de Brumadinho. Então, é um pouco essa relação se o índice ESG está bem calibrado. E aqui são os principais índices ESG do ponto de vista dos 500 maiores gestores de ativos. Então, a gente tem o MSCI em destaque, aí o ISS, Sustainalytics, Bloomberg, S&P, enfim, tem vários, né? E aí, quando a gente olha para a literatura cita como principal o MSCI, alinhado, né, ao que os grandes gestores estão colocando. Em seguida vem o Sustainalytics, que está um pouquinho menor aqui, e a Refinitiv, que está bem menor aqui. E aí, trazendo um pouco da metodologia, eu não vou entrar em detalhes aqui, enfim, essas metodologias dos índices ESG são públicas, lógico, eles não colocam, enfim, passo a passo para a gente conseguir replicar, né? Mas eles colocam como funciona, eles trazem papers ali de formulários, né, de descrição como que é aplicado. E aí, o que a gente vê nos principais índices, né, um contexto geral, que eles funcionam a partir da aplicação de questionários. Então, eles definem critérios ambientais, sociais de governança corporativa e como se fosse um checklist. Então, eles observam as empresas, alguns são autodeclarados,
outros são coletados a partir de informações públicas. Então, entra um analista, por exemplo, a Refinitiv é assim. O analista da Refinitiv, ele busca em sites, busca em processos, etc., as informações ESG daquela empresa analisada, e aí ele vai completando o checklist. Isso, no final, é ponderado pela matriz de materialidade, ou seja, o que é mais importante para um, o que é menos importante para outro, e compilando tudo isso, fazendo uma média ponderada, eles colocam os índices, as notas e criam essa representatividade, né? O quanto que uma empresa está melhor pontuada do que outra, vai criando esse range. E bem, aqui a pergunta que fica é: esses índices ESG identificam de fato os ativos mais alinhados a questões sociais, ambientais e governança corporativa? De novo, vou deixar com vocês esse slide, não vou passar aqui, tá? Mas, em geral, o que a gente observa? Que esses índices não estão bem calibrados. Então, as pesquisas que foram realizadas até agora, todas elas são conclusivas e indicar que os índices ESG, eles ainda, por não existir uma taxonomia comum, por não existir uma única metodologia, eles são insuficientes na tomada de decisão de investimento a partir da análise unicamente do índice. Então, tem um estudo bem legal, que é o Berger et al. Aqui, que eles fizeram uma análise de correlação entre as diferentes agências de rating, né, as diferentes notas aqui para as mesmas empresas. E aí eles descobriram que a correlação entre esses índices ESG é baixíssima, é de 0,54. Então, assim, se você está medindo a mesma coisa, você está medindo a mesma coisa para a mesma empresa, para o mesmo período, por que a sua nota é tão diferente da do outro? Então, é algo que a gente questiona em relação ao uso desses índices. Também foram feitas pesquisas no sentido de observar se os índices ESG puderam prever notícias, escândalos corporativos futuros. E aí entra a minha dissertação, eu coloquei aqui entre aspas, que eu ainda estou na luta de publicar, tá? Mas a ideia é que as empresas brasileiras de capital aberto, que foi a minha amostra, eu comparei os índices ESG dessas principais casas aqui de rate com as notícias futuras dessas empresas. Então, o que eu observei é que esses índices eles não conseguem prever esse comportamento futuro. Então, o que eu queria? Olha, se uma empresa está muito bem pontuada, lá na frente, eu não vou ter escândalo corporativo, eu não vou ter corrupção, eu não vou ter desastre ambiental, não vai ter nada. Mas tem, né? Então, é meio que sentido. E aí, o resultado da pesquisa, né, da minha dissertação, acessório, mas que eu acho que casa bastante com essas outras literaturas, é que o índice ESG ele é insuficiente, ele pode ser uma referência, mas não é para se basear nele para tomar decisão, mas que o desvio moral passado explica o desvio moral futuro. Então, empresas detratoras do passado, elas têm uma probabilidade grande de serem detratoras lá na frente. E uma outra coisa que influenciou foi o setor de atuação, né? O setor de atuação, na verdade, eu até coloquei como... Enfim, era uma dummy que eu não esperava muito resultado aqui, mas mostrou que o setor agropecuário, indústria extrativista e de transformação tem relação com o fato das empresas terem desvio moral futuro, então estarem envolvidas em escândalos corporativos. E aí, uma conclusão que eu quero que vocês saiam daqui, enfim, com esse entendimento, né? Acho que a minha conclusão é essa, que a visão sobre o papel social das empresas ela vem mudando ao longo do tempo. Então, a gente saiu de um aspecto que o papel social era só maximizar o lucro e a gente foi complexificando isso pelo bem e pelo mal, né? Então, a gente, enfim, tem toda essa questão de incorporação de aspectos sociais, éticos, políticos. Por outro lado, isso também aumenta o custo das empresas, não tem como falar que não. E aí a gente tem novas teorias, né, com aspectos que antes não eram considerados, e criamos formas ali, que são os índices ESG, que eu estou contando aqui, de integrar de uma maneira mais simples esse conceito no nosso dia a dia. E o que a gente observa é que isso é insuficiente, e até na minha banca tinha um professor convidado que ele falou assim, né, enfim, contei todo o resultado e tudo mais, aí ele falou, quando a gente busca soluções muito, muito, muito simples para problemas muito, muito, muito complexos, a chance da gente estar deixando muita coisa para trás é alta. E essa é a questão dos índices aqui.
E essa é a minha contribuição. Obrigada. Obrigado, Mariana. Só fazer agora a mudança para a próxima apresentação. Teremos a fala da Ana, então. A gente está preferendo. Isso, ao final nós temos o que fique à vontade. Eu vou levantar. Fique à vontade. Eu não consigo, não sai a voz sentada. Bom, primeiro, super obrigada pela oportunidade. Eu falei, a minha, ficou até meio assim aqui no Insper, porque a minha trajetória é super prática e muito pouco acadêmica. Então, eu já falei, se eu falar alguma coisa errada conceitualmente, a gente já nas nossas discussões, eu com esses dois discutindo antes da oficina, eu falei, nossa, output, outcome, impacto, com certeza eu vou falar da perspectiva que eu tenho, que é muito mais da prática, né? Então, já ponho esse disclaimer, mas vocês podem também jogar pedra, a gente discute aqui o conceito, como ele está aplicado na prática. E eu queria até fazer uma observação ao meu currículo, né? Quando você colocou mãe da Luísa e da Marina, né? E madrasta do Tonho e do Zeca, já fica um convite a todas as mães e padrastos e pais a incluírem nas suas histórias e biografias esse aspecto, né? Acho que isso é um chamado. Então, para mim é super importante e eu acho que é muito relevante a gente também, em pequenas mudanças que a gente faz, você já está, de alguma maneira, transformando ou trazendo algumas reflexões. Então, fica o convite aí para todo mundo fazer isso. A minha ideia hoje aqui com vocês é trazer de uma forma super breve uma das experiências, né, que são a da certificação como empresa B. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem, se puderem levantar a mão, acho que isso é ótimo, não vou ver quem está aí na tela. Mas eu acho que talvez eu vou entrar com mais profundidade em uma das metodologias, né, em uma das certificações existentes, e que eu, Ana, não só por ter cofundado o Sistema B, né, desde que comecei aqui no Brasil, ter liderado essa iniciativa, ter tido muito contato com as empresas B no mundo, eu acho que ela é muito relevante do ponto de vista de ferramenta de gestão para as empresas, e não só como uma ferramenta de certificação. Então, acho que ela está nesse contexto, né, que a Mari já brilhantemente trouxe, né, de uma passagem de uma economia muito voltada, né, para o shareholder como principal objetivo da empresa, para uma economia, para empresas, né, setor empresarial e privado, onde o valor está no stakeholder e meio que o valor do shareholder é quase como uma consequência, né, e não um objetivo. E eu acho que essa mudança de parâmetro ela é muito importante, inclusive no mundo dos investimentos, que hoje isso é muito colocado com relação ao ESG, mas onde eu acho que o mindset do investidor não mudou. Tá? Então, ele ainda continua tendo como objetivo maximizar o lucro do acionista. E, by the way, também a gente está fazendo, né, uma geração de valor compartilhado para os stakeholders, né? Quando eu acho que, na verdade, o mindset ainda assim precisa mudar, né? De você gerar valor para os stakeholders e, by the way, você... Com isso, vai gerar maior valor para o acionista, né? Mas muda a lógica de construção de uma empresa, né? Desde o seu princípio. Então, a comunidade global de empresas B, hoje já são 5.000, quase 6.000 empresas B no mundo, né? Certificadas. A gente está em 80 países, 150 setores, mas com esse objetivo comum, né? De ter empresas que são empresas que estão resolvendo problemas sociais ou ambientais relevantes e estão se colocando, né? Como uma força aí para essa transformação. Eu digo que são as empresas melhores, não do mundo, mas as melhores empresas para o mundo, né? E mais uma vez uma troca semântica que faz toda a diferença. Então, só aqui para dar um pouquinho de cor para vocês, quem são essas empresas, vocês vão ver que tem um pouco de tudo, né? Até empresas que talvez para alguns aqui possam ser empresas mais controversas, né? Ou que tenham suas questões. Eu sempre falo, as empresas B, elas estão numa direção, elas não são uma posição, não são empresas perfeitas, tem um monte de coisa para melhorar do ponto de vista de gestão, de cadeia, etc. Mas elas já atendem um mínimo de parâmetro que eu vou trazer para vocês, que são parâmetros muito acima dos parâmetros tanto legais quanto morais, né? Então, acho que já são empresas muito referentes. Então, a gente tem empresas como uma que, para mim, deveria ser um case em todas as escolas de negócio, que é a Patagônia. Não sei o quanto vocês conhecem esse case, mas, para mim, foi desde o princípio, né, uma grande referência, que é uma empresa de roupas, né? E ele tem cuidado enorme sobre toda a cadeia de fornecimento, numa indústria têxtil de moda, que é a segunda indústria que maior impacto negativo tem no mundo, né? Então, acho que é super relevante. Recentemente, também
é interessante estudar esse caso, porque ele acabou doando a empresa, né? Ele já está mais velho, Yvon, o fundador, e ele criou uma empresa de um valor enorme, mas aí ele resolveu doar essa empresa para uma organização não governamental, então ele criou uma fundação, e aí todos os valores gerados pela empresa vão beneficiar a sociedade. Então, é um espetáculo, assim, acho que eu deixo aí o convite. Mas tem a Ben & Jerry's também, que é uma empresa também super ativista lá de fora, que foi vendida para a Unilever, né, e foi super interessante o modelo dela, porque ela preservou o conselho de administração independente da Unilever. Então, ela tem posições, inclusive, com relações a não-GMO, transgênicos e tudo que vocês imaginarem, de ponto de vista ativista, super interessante, e ela não tem essa independência. Bom, e aí tem de tudo, tem Chloé de moda, Seven Generation, mas um pouquinho para dizer que você tem empresas muito pequenas também, empresas multinacionais que já estão nessa trajetória. No Brasil, a gente tem 250 empresas, eu queria que esse número fosse muito maior, né? A parte boa do Brasil é que o pipeline de empresas para se certificar é o maior do mundo, tá? Então, hoje a gente já teve 7 mil empresas que responderam à avaliação de impacto B no Brasil, e dessas 300, quase já estamos quase chegando a 300, estão certificadas, tá? E aqui também um pouquinho para dar cor a quais são essas empresas. Então, você tem uma Danone, por exemplo, que é uma empresa enorme, que teve uma trajetória de um caminho B para conseguir a certificação de muitos anos, né? Então, isso é super interessante quando eu falo que é uma ferramenta de gestão, porque você começa nesse caminho, aí você vai entender os resultados que você tem, e aí você vai melhorar as suas práticas para ali no futuro resolver, né, e conseguir se tornar uma empresa B. E tem empresas que já nascem Bs, né? Então, a Dengo, por exemplo, não sei se vocês fazem uma empresa de chocolates, super interessante, eles já nascem como uma empresa B, desde o seu princípio, nas suas práticas, desenham um modelo de negócio para isso, né, os processos, e eles já nascem como uma empresa B. A própria Vivenda, a Cital e a Mãe Terra também foi vendida para a Unilever, e ela seguiu muito o exemplo da Ben & Jerry's, né, de proteger a sua missão, mesmo uma venda com uma multinacional. E o que é um pouquinho, né, da avaliação de impacto B? Né? Acho que ela, de alguma maneira, consolida, isso é interessante, porque ela tem um esforço enorme de consolidar as principais outras certificações de produto e serviço, para que em uma ferramenta você consiga ter isso de uma forma bastante unificada. E ela passa também, tem um trabalho super interessante com o Impacto Global, de incorporar também os SDGs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na própria avaliação de impacto B. Então, quando você faz a avaliação da sua empresa, você consegue correlacionar e entender quais SDGs você está contribuindo, né, com a sua atuação, com o seu processo, com o seu modelo de negócio, assim por diante. Aqui, para deixar super claro, né, acho que a gente tem um boom de certificações, até, né, a Mari explorou um pouco mais os índices ESG, mas também do ponto de vista das empresas, né, de certificações, mas a maioria delas ela está nessa parte de produtos e serviços, né? Então, você está certificando um produto, um serviço da sua empresa. A certificação como empresa B é uma metodologia para você certificar a empresa, né? Isso, para mim, eu queria trazer um ponto aqui, um parênteses do mundo de investimento, que eu acho que ele é muito relevante, porque hoje também os índices, eles olham só as empresas, ou o impacto dos fundos, né? Então, você quer saber se no seu fundo vai ter Petro ou Vale, por exemplo, né? como investidor, né? Ou se o seu fundo, qual que é o impacto que o meu fundo está gerando. Só que mais importante para mim, tá? É uma reflexão minha, mais uma vez, tirando um pouquinho meu chapéu do sistema B, do que você olhar qual que é o impacto do seu fundo ou do seu portfólio de investimento, você olhar a gestora que você está investindo. Né? Então, assim, não adianta nada no seu banco você comprar um fundo de sustentabilidade, quando você sabe que a governança desse banco, a forma dele atuar, são de relações permissivas, né, que não estão gerando benefício para todos, que tem um olhar só de maximizar o lucro para o acionista e assim por diante. Não tem diversidade e inclusão na sua governança, no seu conselho. Então, esse olhar sobre quem está investindo o seu dinheiro, para mim, é tão relevante quanto onde você está colocando o seu dinheiro. Isso é uma discussão que a gente precisa começar a ter. O que a avaliação de impacto dela olha? Né? Ela olha, acho que aí, todas as
as esferas, né, de uma empresa, então olha toda a área de governança, de relação com os funcionários, com os trabalhadores, de comunidade, que entram desde as relações com as comunidades do entorno, quanto das relações com os fornecedores, a cadeia de fornecimento, todos os impactos e relações com o meio ambiente, com os principais recursos naturais. E na parte de clientes, é um olhar para entender se o produto ou o serviço daquela empresa está gerando impacto positivo no seu core, né? E aqui também, né, para mim, sempre quando a gente fala de impacto, e talvez aqui eu faça um desvio conceitual, mas eu vou fazer porque é o olhar que eu tenho, a gente tem uma matriz, né? Então, você tem a matriz do que e do como uma empresa atua. Então, ela pode ter um produto super de impacto, então está na área de educação ou de microfinanças, sei lá, para grupos em vulnerabilidade ou na área de saúde, mas o como ela está operando essa empresa, as suas práticas, os seus processos não estão alinhados aos melhores padrões, né? Isso acontece muito, inclusive nas empresas B certificadas. Então, você tem uma alta pontuação no modelo de negócio, e aí, mais uma vez, aqui eu coloco a reflexão e a minha crítica a todos esses VCs também de impacto. A gente tem que ter esse olhar muito apurado, porque não adianta só você investir em empresas que estão resolvendo problemas sociais ou ambientais relevantes, quando como elas estão operando essas empresas, ele é tão danoso quanto o produto ou o serviço, tá? Então, essa parte de clientes, na avaliação de impacto dela, captura isso, né? Se é uma empresa que está resolvendo um problema social no seu produto ou serviço, ou se é no como ela está fazendo o seu processo. Uma Natura, para dar um exemplo prático, é uma empresa que não é uma empresa considerada de impacto, né? Então, assim, o cosmético em si, não é ele que está gerando impacto positivo, para a gente ficar, sei lá, mais bonita, mais cheirosa, mas não é por aí. Mas o como ela produz é onde ela está, né, na sua cadeia, na escolha de materiais, na sua governança, é onde está o impacto dessa empresa. Como é o processo de certificação? Hoje ele está durando, assim, em média de 12 meses, né? Então, você começa pela avaliação de impacto B, e aqui fica um convite, porque, mais uma vez, é uma ferramenta aberta, gratuita. Então, qualquer empresa, de qualquer setor, né, qualquer país, qualquer tamanho, pode fazer a avaliação de impacto B e você vai ter já um resultado. E aí, se você quiser avançar para a certificação, aí sim você tem que ter, no mínimo, 80 pontos nessa avaliação. E aí você vai passar por todo um processo de verificação. Aí isso, dependendo da complexidade da empresa, dura bastante tempo. E é legal que você falou dos setores, eu até anotei, a gente tem alguns setores que são setores controversos, que são justamente os setores que você trouxe. Então, empresas que estão nesses setores chamados setores controversos, elas, antes de entrarem no processo de certificação, elas têm que passar por um disclosure enorme, junto com o B-Lab, para entender se ela é elegível ou não, independente da sua pontuação. Ela pode ter pontuado um monte, mas se não tem né, uma avaliação total com relação aos próprios escândalos, né, envolvimento em corrupção, escândalos ambientais, né, relações não justas com os trabalhadores, etc., isso já barra, né, o avanço nesse processo. Aqui eu trouxe só para vocês entenderem um pouquinho a carinha, né, de quando você faz essa avaliação, responde o questionário. A primeira tela, ela pergunta qual país, qual setor e qual número de funcionários você tem. E a partir daí ela vai te levando por caminhos distintos. E de acordo com a sua resposta anterior, ela também vai abrindo outras, né? Então ela é bem dinâmica a avaliação. Mas no final da avaliação você consegue ter, né, um score, né, uma pontuação geral, que eu falei que é de 0 a 200 pontos e o mínimo 80. Então, naquele caso, no exemplo, você está com 54,3. E aí ele te dá também como você está em cada área de atuação. E ele já sugere um plano de melhoria. Tá? Então, fica mais uma vez o convite a qualquer empresa pode fazer isso desde o seu nascimento. Né? Eu mesma, quando fui fundar a ECOA, que é uma rede de investimento, a gente fez antes de definir processo, política, etc., porque isso me ajudou a definir algumas coisas, mesmo a política de investimento, que eu deveria considerar na due diligence, não deveria, então é um bom parâmetro. E aí, além disso, né, ele traz também uma possibilidade, e se você quer avançar no processo, mas você está muito longe ainda dos 80 pontos, tem um programa chamado Caminho Mais B. Isso a gente percebeu lá atrás no Sistema B, eu ainda estava no dia a dia, que muita empresa, exemplo da Nones da vida,
queriam se tornar empresa B, mas não sabiam como começar. Então, a gente criou um programa para empresas de vários tamanhos, que elas podem entrar nesse programa, e aí você faz um programa onde você responde um questionário e depois você tem todo um acompanhamento para as melhorias, né, de processo, política, etc., até que você consiga, de fato, chegar a se tornar uma empresa B no futuro. Quem faz esse programa é o Sistema B, mas também tem alguns consultores externos da rede que também podem fazer isso. Mas aí, só para dar um exemplo, você consegue ter um benchmark com relação a como você está, né? A sua empresa está, né, com relação ao setor em que ela atua, ao país em que ela atua, a região, né, em que ela atua e qual que é o último? Tamanho, já falei, tamanho da empresa. E aí, mais uma vez, ele vai te ajudando aí nas melhorias por área, né? Então, na área de governança, todas as práticas que você pode fazer com relação à missão de engajamento, à área de transparência. Para ser uma empresa B certificada, você tem que ter a sua missão protegida, né? Isso é super importante. Conversa com aquela história inicial, né, do fim de uma empresa ser só a maximização do lucro para acionista. Quando você tem a missão da empresa protegida, ela sempre deve considerar todos os stakeholders. Tem uma cláusula que você coloca no seu contrato social, obrigatoriamente. Então, todas as empresas B têm isso. No Brasil, como a gente já tem algo chamado objeto social, pode até não fazer tanto sentido, mas nos Estados Unidos, onde você tem um monte de casos onde o próprio CEO ou board pode ser preso por tomar uma decisão em favor de um stakeholder ou do meio ambiente, por exemplo, e não do shareholder, isso é uma forma de proteger, inclusive, as decisões de acionistas e decisões de executivos nas empresas. E aí, aqui mais uma visão um pouquinho das comparações, né, com relação a cada indicador, nesse caso, do meio ambiente. E aí, as melhorias sugeridas, eu não vou passar, eu vou deixar depois essa apresentação com vocês, mas é interessante, cada bloquinho desse já traz um pouquinho os caminhos sugeridos, né? E aí, no final, você tem um grande retrato que vira um plano de ação para a empresa. Né? Então, quando eu falo que para mim isso é uma ferramenta de gestão e a certificação é quase que uma consequência, né? E não necessariamente tem que ser também o objetivo de fazer isso, é porque ele te dá também alguns caminhos de como que você pode, na prática, atuar nessas diferentes áreas. E aí ela traz também um material todo extenso de benchmarks. A gente já tem 6 mil empresas no mundo, então você tem benchmark de todas as práticas, né, interessantes em todos os setores. Então também não precisa reinventar a roda. Preciso fazer um código de conduta para fornecedor. Não, peraí, a gente tem aqui alguns exemplos para você fazer isso, né? Nossa, agora a bola da vez, eu preciso ter diversidade e inclusão em cargos de liderança, em governança, em gestão. Então, também tem alguns casos interessantes, alguns caminhos que a gente pode demonstrar e trazer para as empresas aqui no Brasil. Então, acho que a minha parte é essa, né? Vamos abrir para perguntas e super obrigada. Obrigado, Ana. Então, vamos lá, pessoal. Já estava me passando aqui, já estão chegando aí perguntas dos participantes online. Já a gente também vai abrir aqui para vocês que estão presencialmente conosco. Mas eu queria, já que tenho aqui a possibilidade de furar a fila, colocar uma pergunta aqui. Eu achei bem interessante o que a Ana colocou sobre... parece estar vindo uma mudança na mentalidade dos investidores, mas ainda não chegamos, talvez, onde seria o ideal para a sociedade. Né? E, por outro lado, a Mariana mencionou uma questão aquele trade-off natural nos investimentos de risco e retorno. Né? E eu queria juntar as duas coisas, perguntando, será que o trade-off tem que ser pensado, né, entre retorno e prazo, ou seja, investimentos de impacto, talvez demandem mais prazo para trazer impacto e o lucro equivalente, né? Esse é um ponto. E, ao mesmo tempo, a mentalidade do investidor tem que se ajustar a isso, né? Então, esse é meu questionamento aí. Fiquem à vontade. Eu posso começar. Acho que, assim, mais uma vez, né, eu não sou investidor, não sou formada em economia, etc., né, e nem finanças, nem minha atuação é do mundo de investimento. Acho que eu estou nesse setor há 2 anos por conta da ECOA, mas sempre com o meu chapéu muito grande, né, de um olhar sobre o valor das empresas. E acho que, assim, tem um ponto que eu já percebo, que o investidor já tirou de alguma maneira, no investidor qualificado, né, mas já tirou de alguma maneira a questão do ESG, né, do lugar do risco,
para o lugar da oportunidade, isso eu já percebi, né? Então, isso já foi uma grande mudança. Então, antes, quando você falava de questões de sustentabilidade, até na própria época que eu até estava no Banco Real, de alguma maneira, era muito na perspectiva do screening, do negative screening, né? Ou de quais são os setores que você pode ter maior risco, etc. Ou mesmo o risco de um desastre ambiental e tal. Então, o que eu vejo hoje? O investidor já está vendo isso como uma oportunidade de maximizar o valor dos investimentos, né? Então, isso é bom, né? Acho que essa parte é boa. Mais uma vez, o que para mim a gente ainda não conseguiu mudar é mesmo na forma de avaliação de um investimento, né? Então, quando você está fazendo a avaliação de investimento, no final você sempre vai cair na taxa de retorno, na TIR. Mas o que compõe essa TIR? E aí, o que compõe a TIR, para mim, é a discussão que a gente tem que ter, né? E aí, óbvio que aí entra a questão do prazo, né? Mas entram todas as questões de onde está o valor de fato gerado por essa empresa, né? Qual que é o impacto que ela tem, né, nos diferentes stakeholders. E eu acho que a gente ainda não é capaz de capturar, para mim, nesses instrumentos de avaliação, né, de um bom investimento ou não, esses aspectos de uma forma super verdadeira, sabe? Você acaba sempre tendo que dar um jeito para ser lá o que o investidor quer e, by the way, você está gerando impacto positivo, e ainda não conseguindo refletir de fato isso. E aí eu queria só deixar uma provocação até para a Mari também, que falta para mim a redefinição do que significa valor, o que significa retorno. Então, acho que essa é uma discussão que também muito pouca gente tem. A Mariana Mazzucato, não sei quanto vocês conhecem, pois talvez vocês são mais no mundo acadêmico, eu conheço muito mais como uma admiradora das reflexões que ela traz. Acho que ela traz um pouco essa discussão, né? Mas talvez ainda falte um aprofundamento maior, né? Do que de fato significa valor. Perfeito. Obrigado. Bom, vou pegar o gancho aqui. Eu acho que sobre essa questão de longo prazo, né? Você falou, né, Geraldo, sobre o investidor ter um olhar mais para frente do que um retorno imediatista, né? E tem parte da literatura que fala sobre isso, que na verdade os empreendimentos, as empresas aderentes aos critérios ESG, na verdade, elas estariam mais bem preparadas para lidar com as diversidades futuras de clima, de mudança cultural da sociedade, do que as empresas que não estariam aderentes. Então, é uma visão de buscar, sim, uma rentabilidade de longo prazo. Pensando que daqui, né, a gente, enfim, tá aí com a meta do net zero, etc. Então, quais serão as empresas que vão estar preparadas para enfrentar isso? Então, tem que ter uma visão mais de longo prazo. E aí, por outro lado, me lembra uma discussão muito grande que tem sobre o compromisso fiduciário, né, principalmente dos fundos de pensão. Então, enfim, a discussão é que você tem que garantir que, enfim, os aposentados que precisam do recurso lá na frente vai ter esse dinheiro. E que aplicar dinheiro, né, os recursos deles, investimentos ESG, que ainda tem toda essa discussão sobre esse retorno. É uma boa estratégia? Vai ser permitido, não vai ser permitido? Então, a discussão, inclusive, está avançando, né, a direita nos Estados Unidos está avançando no sentido contrário, de falar, olha, você não vai colocar recursos nos investimentos ESG, que também já é uma maluquice, né? Em contramão a tudo que a gente está vendo no mundo caminhar aí. Agora, sobre essa questão do que significa valor, eu estava pensando nisso quando você falou, né, que é o seguinte, enfim, é a grande defesa assim, que eu faço, especialmente na minha área de atuação, né, que trabalho com valuation, nas cooperativas, é que a gente precisa achar formas de precificar o que não está precificado. Então, assim, a TI pode ser alta, porque aquilo que você falou, né? Então, está cumprindo os requisitos, eu consigo ver a geração de caixa futura, o meu risco pelo CAPM, né? A taxa de desconto é tal, só que tem uma série de coisas que não estão precificadas. Então, não está precificado que você pode ter uma crise com seus fornecedores, porque eles não estão adimplentes ali aos critérios ambientais. Você pode ter uma série de processos trabalhistas, porque você, enfim, faz seus funcionários trabalharem 80 horas por semana. Então, o que eu defendo muito e que eu tento aplicar, e, enfim, quem mais está ouvindo e aqui na presencial tem interesse nessa discussão, é um ponto que eu quero muito levar adiante, que a gente precisa materializar esses impactos e incorporar isso no preço. Então, eu não vou pagar o mesmo preço para uma empresa que está
cumprindo ali os critérios ambientais, sociais de governança corporativa, eu não vou pagar o mesmo preço para ela do que eu vou pagar para uma empresa que tem uma série, aí olhando riscos, né, que tem uma série de passivos contingentes que não estão mapeados. Então, eu quero mapear todos eles. Eu vou pagar menos por você. Porque, no final das contas, eu posso até ter o mesmo preço. A gente pode até recapturar isso no risco na taxa de desconto, que eu acho que dá. Mas, assim, na hora do desconto lá de ativos e passivos, tem que estar um passivo ali. Tem um risco muito grande para comprar essa empresa, né? Então, o que significa valor, né? Eu acho que o valor, a gente tem que caminhar para olhar esse valor na teoria dos stakeholders. Então, assim, o valor da empresa é o valor que gera para a comunidade, para os trabalhadores, enfim, para o meio ambiente. E eu acho que tem um movimento de que as empresas elas já estão sendo mais cobradas por isso, né? Eu acho que tem um aspecto de que a gente precisa evoluir muito em regulação também. Então, enquanto não doer no bolso de alguém, dificilmente algumas coisas vão ser precificadas, né? Então, um pouco essa visão. Legal. Obrigado, Mariana. Então, abrir para perguntas da plateia. Alguém gostaria de... Não, Giro. Gostei muito sobre essa palestra, eu conheço um pouco o sistema B, mas eu muito bom. Vou começar aqui com a Patrícia. Uma pergunta simples, a lista de índices não estava índice da de sustentabilidade, eu fiquei perguntando por quê, porque na minha época, quando eu trabalhei no Itaú, era o índice importante. Enfim, é um índice importante, eu acho que ele foi perdendo um pouco a importância. Eu tentei trazer os que foram mais referenciados, tanto pelos maiores gestores, quanto pela literatura. E é interessante pensar que realmente ele não aparece, né? Faz um tempo, 6 anos. Mas tentando voltar, e aí, pensando nesses 6 anos atrás, eu fui na literatura de causalidade, políticas de sustentabilidade, e ao que você trouxe, teve pouca coisa, né? Você mostra muita correlação, mas é muito difícil provar, entender. Mas eu posso depois até de passar, eu achei, na época, um artigo da empresa de matéria pequena, você faz um pareamento, que aí os economistas têm uma forma de buscar causalidade, mostrando que políticas, não índices, né? Mas políticas de sustentabilidade tinham gerado retorno, em especial nas áreas, mas em áreas específicas, né? Porque pensando nessas áreas específicas, tem que ver com essas áreas que não áreas difícil. E mais recentemente, um artigo olhando para disclosure, né, para abertura de políticas ISD, e usa outra métrica econômica de variável experimental para mostrar que a abertura da informação desses relatórios de sustentabilidade gera um maior valor para as empresas. É interessante, eu fiquei curiosa de olhar também sua busca de literatura, porque a parte de danos rurais eu nunca tinha olhado, e é super importante, né, porque você vai no caminho e dizer assim, por favor, mostra o que vocês fazem, né, tem os índices para mostrar, e aí você começa a discutir se os índices estão sendo bem usados, se estão Sim. Isso é interessante. E aí, assim, do sistema B, eu acho super interessante, né, eu acho que o conhecimento da época que estava mais frustrada com o conhecimento da empresa. Também. Eu fico todo dia. Mesmo 6 mil no mundo, né? É um nada, é 0,0001. Mas você ainda é visto que é um nicho, assim, tipo de empresa, porque na lista que você mostrou de empresa não apareceu que tinha que era um tipo de empresa, né? Tem empresa grande, tem empresa pequena. Especificamente eu fiquei interessada na Unilever, porque eu já tinha um livro falando da Unilever. E aí, mas a Unilever, são típicas empresas que ela compra, e é uma empresa Não, então, acho que tem 2 pontos aqui. Primeiro, a frustração é compartilhada. Acho um número ainda muito, muito pequeno, mas eu sei também assim, o processo é um processo longo e a verificação, etc., ela é bastante complexa, assim, rigorosa. Mas o que aconteceu? Ele começou como um movimento... A mudança que me deixa feliz é que ele começou com um movimento de empresas muito pequenas. Então, era um movimento de empresas de founders que já nasciam com a intencionalidade, né, de gerar impacto ambiental ou social positivos. Então, eram empresas menores, né, ainda mais nichadas, etc.
que mudou muito no perfil das empresas, isso é interessante, que as grandes multinacionais, empresas médias e grandes também, começaram a cada vez mais quererem se tornar empresa B. Então, isso a gente percebeu que tem uma evolução no mercado, obviamente, deles começarem a querer, seja, né, lá o Fábio sempre fala, né, a convicção, a conveniência, né, ou, sei lá, necessidade, mas estão fazendo, né, então, quando eu falei que o pipeline do Brasil são 7 mil empresas, só no Brasil que já responderam a avaliação, e no processo de certificação a gente tem centenas, tá, de empresas B aqui no Brasil e no mundo também. Mas, mais uma vez, ainda está muito longe né, do número total de empresas, mas eu gostaria muito mais, não de ver necessariamente o número da certificação, mas eu acho tão importante esse número do uso da ferramenta como ferramenta de gestão e de melhoria. A Unilever é um exemplo de empresa que já, principalmente pela liderança do Paul Pullman, que para mim também é uma das grandes referências, não sei quantos de vocês conhecem, ele tem alguns livros super interessantes de gestão de empresas, né, relacionadas à sustentabilidade. Ele acabou de lançar um ano passado, chama Net Positive. E ele era uma grande liderança na Unilever que via isso como um valor enorme. Ele até tem cases interessantíssimos, onde ele falou: eu não vou mais prestar contas mensalmente nem trimestralmente para os meus acionistas, eu vou prestar contas semestralmente. Eu tenho aqui um foco na minha empresa, eu fazer a gestão, não sei o quê, e ele tem algumas decisões super contundentes, assim. Mas a Unilever está nesse caminho, né? Mas é isso, é um processo muito longo, é muita mudança, é como uma Danone, como algumas outras empresas maiores que a gente tem que estão né, nesse caminho, e acho que comprar empresas que já são empresas B já é uma estratégia que demonstra que eles querem seguir fazer essa transição, inclusive do portfólio de produtos deles. Só um pouquinho, Lígia. Nós temos o microfone aqui de sala que captura o áudio de vocês, então vocês só precisam falar um pouquinho mais alto, por favor. Outro que fazer o gancho aqui, né, essa preocupação com danos morais, né, e dos indicadores, se o sistema B tem essa preocupação, se tem um acompanhamento depois da certificação. Tem, muito forte. Assim, a gente tem até um comitê de integridade, então qualquer coisa que aconteça com alguma empresa B que é certificada, tem todo um tratamento, né, e eventualmente até uma desqualificação, mas tem um cuidado enorme desse disclosure inteiro antes da certificação, né, que vai além dos indicadores. Então, a gente tem bastante essa preocupação. Posso até depois ir atrás de uma correlação, né, de empresas bem certificadas. Eu não tenho isso com empresas que tiveram problemas de danos morais. Sendo os dados, a gente estuda. Então, a Mari pode estudar essa parte. Eu posso trazer um case justamente da Patagônia, que é super importante. Acho um case exemplar, porque a Patagônia, né, fundadora do movimento de empresas B, da grande referência nas suas práticas, etc., teve uma vez um escândalo de um fornecedor, eu não lembro se era de lã, de algum material que ela usava bastante, envolvido em trabalho, não era análogo ao escravo, mas assim, em práticas de trabalho muito ruins para os trabalhadores da sua cadeia de fornecimento. Na hora que aquele escândalo veio à tona, imagina, os jornais, todo mundo, porque você vira uma empresa bem certificada, você vira um telhado de vidro também, né? Qualquer desvio, vão jogar a primeira pedra. Então, aconteceu isso com a Patagônia, e aí o que eu acho que é muito importante foi assim, como que ela lidou, qual foi a ação dela nesse assunto? Primeiro, não foi negar. Foi assim, eu preciso entender. Aí foi lá entender, o próprio sistema B, o B-Lab, que é a organização dos Estados Unidos, foi junto entender o que estava acontecendo. E quando eles entenderam, de fato, tinha uma coisa muito ruim acontecendo. E aí, o que, mais uma vez, para mim, que é um grande exemplo, em vez deles tirarem o fornecedor da cadeia deles, eles ensinaram ele a pescar. Então, eles mudaram todas as práticas, a melhoria, etc. Hoje em dia, esse fornecedor é um grande case de mudança e de transição de uma prática muito ruim para uma prática que hoje virou exemplo para a Patagônia. Então, acho que isso é o exemplo de uma atitude de uma empresa B, né? E aí a gente manteve a Patagônia como empresa B certificada por tudo isso. Vai acontecer problema? Vai acontecer problema. A gente consegue controlar tudo? Não, tudo não vai dar para controlar. Mas eu acho que a atitude que a empresa tem em casos como esse também já dizem muito a respeito, né, de quais são os valores e as práticas que essa empresa tem.
Só para trazer um exemplo que eu lembrei. Deixa eu pegar um gancho, Ana. Enfim, a gente conversando, né, antes de estar aqui com vocês, a gente estava falando justamente sobre as diferenças, né, da certificação B com esses índices, né, porque a certificação B também te coloca uma posição de alto índice ESG. E aí justamente foi trazido esse aspecto que a Ana mencionou, de que enquanto o índice ESG, né, esses que a gente está falando aqui, eles são fotos daquela situação da empresa, a partir daquele checklist, naquele momento do tempo, pelo que a Ana trouxe, né, e a Ana me complementa, tem essa questão do certificação B, ela ser uma evolução, né? Então, é no sentido de te dar ferramentas para fazer essa gestão. Porque o que a gente fala dos índices aqui é que, na verdade, eles estão mensurando o estado da empresa em relação aos critérios naquele momento. Então, a empresa ela não tem gerência em cima daquilo, né? A empresa, para a maioria deles, não consegue nem a abertura de como que foi feita, como foi determinada a nota. Então, nesse sentido, eu acho que essa diferença ela é importante e traz um peso, né, ainda maior nesse critério de quando que vão ser usados esses índices. A gente está falando de uma questão que a empresa ela não tem controle, ela recebe uma nota que é uma foto, né, uma nota fria, não demonstra ali os esforços e o resultado do futuro. Então, interessante seria, em relação aos índices, pegando esse desvio moral, entender qual era o índice antes do desvio moral, qual passou a ser o índice logo depois, que tem até um estudo que faz isso, o índice logo depois desse desvio moral e depois de um tempo, qual que é o índice? Então, ver como que a empresa foi capaz de criar um arcabouço que impeça o acontecimento desses desvios morais, desses escândalos corporativos, que entra nessa coisa, a questão de criar um arcabouço para você não passar de novo, né? E isso é feito, sabe? Perfeito. Vamos lá, uma pergunta aqui, depois outra ali, daí passando sobre as perguntas do online também. Por favor. Mariana, você trouxe esses slides que a empresa mudou o papel com a sociedade, né? A verdade, ela mudou o seu papel social. Mas aí, quando você pega os relatórios de sustentabilidade das empresas, você observa quais são os investimentos, você vê muito forte o E do ESG. O S, ele é um investimento quase que interno, é diversidade e inclusão, tratar bem funcionário. E a gente vê muito poucas iniciativas para o S. Na verdade, essa é uma pergunta para as duas, para vocês, né? Por que que a gente não tem essa preocupação em fazer o investimento do S enquanto sociedade, como comunidade? Você tem tão poucas iniciativas com relação a isso? É porque não é valorizado? É porque é difícil operacionalizar? Ou qual é o motivo da gente ter tão forte o net zero? Enfim, a gente tem bancos aí que são os maiores compradores de crédito de carbono, mas ele não se preocupa, talvez, com uma educação financeira, ou se preocupa muito pouco, né? Perfeito. Vou repetir aqui, não sei se todo mundo ouviu. Qual é o seu nome? Tatiana. A pergunta da Tatiana é no sentido de por que o E é tão desenvolvido em relação ao S, né? E pegando os relatórios de sustentabilidade. E qual que é, enfim, a nossa opinião aqui. Eu vou trazer o meu olhar, que é o seguinte. O G, todo mundo já vem há bastante tempo fazendo. O E, também, mais ou menos, as empresas sabiam como caminhar. Tem algumas métricas que já são... eu ia falar uma expressão péssima, mas assim, já são comuns no mercado. Então, no final das contas, tem ali, a gente sabe que precisa diminuir a pegada de carbono, a gente sabe que precisa diminuir desmatamento, a gente sabe que pesca industrial faz mal para o planeta, etc. Então, assim, eu acho que o S, ele é deixado de lado, eu não acho que é porque existe uma falta de entender que isso é importante, mas é porque não existe, talvez, um consenso do que é importante em termos de S. E isso é uma das grandes discussões em ESG hoje, que é a falta de taxonomia comum. Então, o que uma empresa entende como importante do ponto de vista social é diferente do que a outra empresa entende, que é diferente do que a outra, que é diferente do que aquela sociedade. Então, assim, em termos comuns, o que é padrão? Eu acho que a diversidade e inclusão é uma coisa importante e as empresas estão fazendo, muitas estão fazendo meia boca, né?
que faz, coloca a diversidade para dentro, mas não faz a inclusão, que esse é um outro ponto. Mas, assim, tem a questão das comunidades. Então, onde está posicionada, né, a sua empresa? Como isso afeta as comunidades locais? Então, o PRI tem uma espécie de checklist do que é importante do ponto de vista social, dada aquela materialidade daquele setor que você está. Então, a gente vê comunidades indígenas, a gente tem uma questão que é super importante, que é, por exemplo, aquela comunidade daquele local onde a sua empresa está vai ser afetada pela mudança climática, o que você está fazendo em relação àquilo? Então, é uma relação entre o pilar E com o pilar S. Só que, assim, é algo que a gente precisa realmente conversar, sabe? Trazer e provocar. Porque não é algo tão óbvio, exige uma mudança muito grande de mindset. E eu acho que os pactos globais têm muita influência nisso, né? E é minha opinião mesmo. Eu acho que um pacto global para o Net Zero faz todo mundo se movimentar. Agora, do ponto de vista social, a gente ainda não chegou nesse momento, né? Mas é com essas provocações. Então, poxa, a gente vai pegar quantos anos que a gente está falando do aquecimento global, né? Com provas científicas. E aí, sei lá, 5 anos atrás, isso estava sendo completamente questionado. Então, não tem mudança climática. Então, assim, é uma luta todos os dias para tentar falar o óbvio. Então, assim, eu não acho que é uma questão de não ver importância, eu acho que é uma questão de falta de conhecimento. Acho que eu só vou adicionar um ponto para deixar para mais perguntas. Mas acho que os parâmetros até existem, né? Como ela falou do PRI, o mesmo sistema B, do que você deveria estar olhando do ponto de vista social. Mas eu acho que até no Brasil, talvez culturalmente, eu estava aqui pensando, tá? Tirando meu chapéu do sistema B, a Ana falando aqui da minha reflexão. Mas eu penso, nas minhas interações com as empresas, geralmente o empresário brasileiro, ele acha que só por criar uma empresa, ele, de alguma maneira, ele já está gerando renda, emprego, benefício. Outro dia eu fui avaliar uma empresa, ele queria me mostrar como ele era bom, porque ele dava plano de saúde, odontológico e refeições. Eu falei, mas que refeições? Não, eu tenho refeitório aqui, então eu já distribuí não sei quanto de comida, toneladas de comida, entendeu? Isso era o relatório dele de sustentabilidade. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Você dá não sei quantas toneladas de comida para os seus funcionários, dá para você colocar, desculpa, no seu relatório de sustentabilidade, não dá para ser isso. Então, porque eu acho que culturalmente no Brasil, talvez, a gente ainda tenha também quase que não sei que tipo de empresa é isso, sabe? Mas acho que o empresário, ele tem já essa visão de que ele já está fazendo muito ao ter uma empresa. Já ouvi isso muitas vezes. Então, esse seria já uma grande contribuição social para o Brasil, né? Geração de emprego, de renda, sei lá, né? Talvez segurança no trabalho, não sei quantos dias sem acidente, esse tipo de coisa, entendeu? Então, é maluco dizer, mas sabia que no Brasil as melhores práticas com relação a trabalhadores nas empresas B, são no Brasil, porque a nossa barra do ponto de vista de leis trabalhistas, ela é muito alta, por exemplo, com relação às leis trabalhistas dos Estados Unidos. Então, licença maternidade, paternidade, algumas exigências, inclusive legais, no Brasil são muito maiores do que... Então, a gente já está com uma barrinha acima, apesar da discrepância ainda está enorme. Isso é uma reflexão minha. Eu ouvi uma palestra de uma empresa que falou eu ouvi uma palestra de uma empresa falando que ela gerava impacto positivo porque ela pagava imposto de renda. Isso, tem isso bastante também, é maravilhoso. É exatamente isso. Eu só É bem comum. fazer um adendo aqui, que eu já vi esse tipo de situação muito também, mas eu fico me perguntando se isso não está ligado a um referencial geracional dos empresários. Pode ser, sim, né? Eu acho que conforme as novas gerações estão aí assumindo a liderança das empresas, eu acho que elas já vão trazendo novas preocupações ligadas à geração a qual pertencem. Teve um trabalho que a gente fez aí do lado mais de consultoria, né? Que era justamente para estimar ali qual era o impacto ESG daquela gestora. E aí tinha toda essa discussão, né? Não, porque a gente paga imposto, porque a gente transforma os ativos, agora os ativos empregam mais, agora eles conseguem cumprir as leis trabalhistas, etc. E aí o que a gente fez para tentar solucionar isso e separar? A gente viu qual era o impacto socioambiental, ESG, e qual que era a contribuição social.
Então, a gente colocou como contribuição social o imposto gerado, colocou o emprego para tentar separar essas dimensões e tentar mensurar. Porque eu acho que existe também o que eu sinto desses empresários que falam isso, é assim, ó, olha, eu estou tentando sobreviver num país como o Brasil e isso tem um valor. Só que não é um valor ESG. Então, como que a gente tenta trazer esses empresários de uma forma que eles não desistam, sabe? Para tentar fazer o plus, que é o ESG. Eu acho que essa foi enfim, me veio agora, foi um exemplo que a gente tentou separar. Legal, obrigado. Passar para a próxima pergunta aqui, presencial, e depois passamos para algumas também de quem nos acompanha online. João, por favor. Se puder falar mais alto, por favor. Até eu quero aproveitar, eu não ia fazer sobre isso, mas eu gostei muito da pergunta. E eu vou jogar um palpite meu até para a mesa também reagir, de que o S é muito mais difícil de medir. Isso explica também um pouco de por que o ele se sobrepõe. Mais difícil em si, é mais difícil. É mais fácil medir carbono do que medir externalidades sociais negativas que são pegadas pelas empresas. Que ainda tem uma questão de valor, né? O que é uma externalidade negativa? Até na teoria econômica, essa discussão. E o ele muda menos de contexto para contexto. O carbono é danoso na China, é danoso no Brasil, é danoso no Camboja. Agora, temáticas sociais vão variar de contexto para contexto. Então, talvez para o Brasil seja ainda mais complexo falar de S, e mais importante falar de S, porque para a gente essa questão é mais urgente do que no mundo desenvolvido. Então, o mundo inteiro tem esse problema no S, e os ratings acho que mostram que essa falta de taxonomia é global, mas para o Brasil esse tema é ainda mais urgente. Em um fórum como esse aqui de mensuração, é importante trazer esse tema para cá. E não só os ratings, como a Marina trouxe, mas teve um estudo muito bom da Raiz, que inclusive o Leandro Nardini escreveu. Ele falou que os standards ESG, como GRI, SASB, eles também não conversam entre si. E principalmente no S. Como tem essa questão contextual, as divergências da cobertura do S são muito limitantes, os ratings e os standards. Para a Mariana, eu queria perguntar, entender um pouco melhor o resultado da sua pesquisa, de que a propensão a ser detrator tem uma relação com o setor. Ela chama muita atenção, principalmente no setor de indústria de transformação. Eu queria entender algumas hipóteses que você tem em relação a esse resultado. Eu entendi que não era tanto a intenção da sua pesquisa achar esse tipo de finding, né? Você achou, se você trabalhou algumas hipóteses sobre isso. E para a Ana, perguntar se além vocês têm esse boom de certificados, esse boom de avaliações, inclusive dentro do sistema B, pensando globalmente, mas pensar o quanto que esse boom, e aí perguntando sobre a atividade de vocês mesmo, o quanto que esse boom ele é acompanhado com um boom de produção de conhecimento. É porque vocês têm uma base de dados riquíssima internamente, com sigilo e tal, e tudo isso precisa ser respeitado para a empresa sentir a vontade de ser o mais fiel possível no seu reporte, mas como vocês atuam na produção de conhecimento para utilizar essa massa crítica que vocês acumulam para disseminar a mensagem, espalhar isso, tá para o campo com tudo, para que empresários, nós, pesquisadores, eu como ONG e coordenador de uma comunidade de aprendizado em torno de formação estratégica, poder utilizar esse tipo de Todo mundo que é a base de dados do sistema B. Eu também. Você já entendeu, né? Eu também. Todos queremos. Já respondo a pergunta sem resposta. Você quer começar? Posso começar. Acho que é mais rápido. Acho que essa é uma inquietação enorme minha, como parte do movimento de empresas, às vezes, há muito tempo. Porque, assim, há muito tempo que eu vejo uma base de dados riquíssima. Assim, é uma coisa impressionante, porque você tem cada pergunta, você vai abrindo várias respostas, então você consegue ter assim, parâmetros e uma riqueza de informação que vai muito além só das boas práticas, né, que a gente conseguiria capturar. Então, assim, eu sinto muito por hoje, todo esse banco de dados ele está fechado. Hoje a gente não usa isso e eu vejo muita gente, outras consultorias mesmo, né, porque é uma non-profit, o Sistema B e o B-Lab é uma organização da sociedade civil, né, e tem muita gente que já olha isso talvez até como valor financeiro e acaba tendo bancos de dados e usando esses bancos de dados, né, e trazendo informações que são muito relevantes para a sociedade. Então, acho que isso é uma discussão da nossa governança, né, até quando eu
estava mais forte também na governança. A gente acabou de fazer uma nova rodada, então eu saí do Conselho Deliberativo faz 2 semanas, né? Na verdade vou entregar agora, mas fiquei lá por mais de 7 anos, mas é uma das nossas grandes discussões. Assim, eu diria que isso não está resolvido, tá? Mas eu vou levar, isso me faz assim, sempre trazer mais força para voltar com esse tema, né? Nem que seja para pesquisas, né? Eu falei, gente, não precisa usar o nome da empresa, vamos usar os dados que a gente tem, né? O setor, tudo. É só fazer atravessar um pouquinho aqui, Ana, mas perguntar se dentro do sistema BI, das empresas já certificadas, se existe alguma prática de troca de informações entre as empresas. Sim, isso acontece muito. Esse é talvez um primeiro passo, não é isso? De tirar proveito dessa riqueza de informações que ali isso está. acontece. Isso acho que é um dos grandes valores em se tornar uma empresa B certificada, porque você acaba tendo esse acesso e essa troca enorme, né? Então, mesmo entre as lideranças, entre as áreas mais gerenciais, para trocar práticas, como eu disse, isso acontece. Mesmo negócios juntos, eles têm feito muito negócios em conjunto, que é super interessante, né? Consorciando empresas para levar uma solução para o mercado. Então, tem esse tipo de troca existe. Mas eu acho que, assim, o valor maior que a gente poderia gerar para a sociedade de conhecimento, né, e até um aprofundamento acadêmico, em centro de pesquisa, infelizmente não. Até no começo a gente foi para uma linha dessa, lá em 2015, 16, em alguns projetos do próprio BID, sabe? A gente começou a ir por esse caminho, tinha o sistema B Academia, e isso foi perdendo força, infelizmente. Mas fica a provocação, depois, se você quiser, eu passo meu contato, a gente continua tentando fazer alguma coisa. Bacana responder. Então, eu tive uma hipótese só. Então, a minha hipótese era bem simples. Era, se uma empresa possui um alto índice ESG em determinado período, ela tem menores chances de estar envolvida em desvios morais em períodos futuros. Então, eu peguei, eu fiz testes de robustez com os outros índices, mas meu índice de referência foi o da Refinitiv. E aí eu vi para legs temporais diferentes, então pegando os índices eu não vou lembrar exatamente, mas de 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos para trás, se esses índices iam tendo a capacidade de prever as notícias, os escândalos corporativos envolvendo essas empresas. Então, aí eu usei para isso aqueles índices de controvérsias, que mostram se o maior índice de controvérsia, mais escândalos corporativos envolvendo as empresas. Aí fiz a regressão com base nisso. O setor não era o objetivo, de fato. O objetivo era capturar se dentro de alguns lags temporais, esse índice ESG poderia prever o desvio moral futuro. Para nenhum dos lags foi possível. Para nenhum dos índices foi possível no teste de robustez, mas para todas as regressões, a questão do setor ela influenciou. Então, assim, eu não cheguei depois a aprofundar, né? Uma coisa que eu tenho até vontade de fazer, de aprofundar a questão dos setores, fazer alguma coisa mais direcionada com isso. Mas é uma questão interessante e eu acho que ele ficou um resultado didático, porque a gente consegue lembrar de exemplos, né? Durante esse período, acho que é desde de 2014 a 2021, a base de dados. Enfim, vou lembrar, mas depois eu posso mandar para você. E aí, enfim, a gente lembra de casos de empresas desses setores, né? Então, de fato, é muito sobre essa questão de cumprir checklist, né? Então, você cumpre o checklist, você tem um índice SG alto e, no final das contas, enfim, acontecem esses escândalos. E aí entra num outro conceito que a gente nem comentou muito, né? Mas existe o greenwashing, né? Especialmente esses índices que pegam as informações divulgadas das empresas, as informações públicas, que elas estão olhando, relatórios de sustentabilidade, na maioria das vezes, né? Então, o quanto esses relatórios de sustentabilidade, eles estão sendo transparentes e eles estão mostrando o que de fato importa para explicar esses desvios futuros. Isso é um retrato completo da empresa, e não aquilo que o investidor quer ver, né? Na minha casinha de investimento social privado, como na UGRI mal advoga sobre o tema, cada empresa reporta como quer, da maneira que quer, e aí tem um viés claro, um incentivo colocado para mostrar o que está funcionando, que a gente fica legal na foto. Os problemas não entram. Exato. Tanto que tem uma questão que é assim, enfim, até analisando esse trabalho que a gente fez do impacto ESG, né, dessa gestora,
Era assim, se você achou a informação, é porque ele está fazendo. Se você não achou, é porque ele não está. Porque se tivesse, ele iria querer mostrar, né? Justamente isso, essa tendência de mostrar o que é bom. Legal. Só fazendo um acréscimo aqui também, né? Já existem pesquisadores trabalhando da seguinte forma, acompanhando os relatórios de sustentabilidade, os relatórios anuais das empresas, se ao longo do tempo, ao longo dos anos, né, o uso da cor verde nos relatórios vem aumentando ou não. Aí vem, deve ter. E o pior é isso, vem aumentando o número da cor verde para passar que a empresa é mais Que responsável ou sustentável, né? Mas vamos passar por algumas perguntas aqui do pessoal que está nos acompanhando de forma online. E ele tem aqui duas primeiras, eu acho que eu vou passar para elas. Mariana, né? Existe alguma empresa pública, federal, estadual ou municipal no Sistema B Brasil? Empresa pública. Eu estou pensando aqui até do ponto de vista... Eu sei que tem alguns tipos de empresa que elas não entram. Então, se for empresa, pode entrar. Acho que a empresa pública entraria, né? Se seria elegível. Não, eu estou pensando aqui alto se ela não é elegível pelo seu tipo de empresa. Porque, por exemplo, tem muita fundação, muita organização, até... que quer virar empresa B certificada, e por princípio são só empresas, mas você tem que ter fim de lucro, né, para seguir. Mas hoje, pensando aqui alto, acho que eu não conheço nenhuma. Depois eu posso até pesquisar, mas eu saberia, se tivesse. E que parece que não é muito incentivo para elas, né, ter essa certificação. Assim, pensando também. Não tem, mas eu também, depois eu faço a lição de casa para ver se elas são elegíveis a serem. Imagino que sim, acho que não teria nenhuma trava. Perfeito. Mais uma pergunta aí, acho que também mais direcionada para você, né? Existem treinamentos para essa avaliação de impacto B e também há vagas para trabalhar com isso no Sistema B Brasil, ou seja, o pessoal aqui já está... Agora, o pessoal é rápido, né? Olha, tem bastante treinamento, eu posso, depois acho que divulgando, tem o site do Sistema B Brasil, e lá eles também colocam os treinamentos que existem, tem algumas jornadas interessantes, né? Como se tornar uma empresa B, e aí são webinars, tudo online, além do próprio programa de multiplicadores B, que eu também pitch é aberto a qualquer pessoa física. Né, a gente está não sei em qual edição agora, mas aconteceu no final do ano passado. E aí é um programa para você entrar em contato de forma mais profunda com toda a avaliação de impacto B e os seus resultados, etc. Você poder se tornar até um agente para fazer isso em outras empresas, né, não só na sua empresa. Então, também esse multiplicador B é um programa interessante. E tem o Caminho B, que é esse programa que eu comentei com vocês, que tem para grandes empresas, mas tem pequenas e médias empresas que te ajudam na jornada desse caminho, não necessariamente com o objetivo da certificação, mas com o objetivo de uma avaliação e depois um programa de melhoria. Então, tem isso, tem no site, mas qualquer coisa também pode mandar um e-mail. No final da minha apresentação tem os contatos. Qual que é a outra? A vaga, Isso. Não sei, mas eu posso perguntar para o Rodrigo, que é o diretor executivo, deve ter um banco lugar que eles divulgam as vagas, eu pergunto e volto para você, e se divulgar para a turma que participa. Mas sempre tem, viu? Infelizmente o turnover está mais alto do que a gente esperava. A parte boa é que as pessoas que trabalham no Sistema B, na organização do Sistema B, acabam indo trabalhar em empresas B, certificadas. Então, eu falo, tenho várias pessoas que trabalharam comigo que estão aí no mundo B. Depois eu falo, depois você virou B, não tem mais como mudar. Dá pra você trabalhar numa coisa que não está olhando, não tem como, né? Vira um modo de vida. Legal. Passar para uma outra pergunta aqui, acho que mais direcionada a Mariana, mas queria lembrar aí ao pessoal que está acompanhando online, né? É mais fácil vocês digitarem aí no chat da nossa sessão aqui, e aí as perguntas chegam aqui para a gente. Mas vamos lá. Como vocês entendem que deva ser a formação das lideranças nos temas ESG? Em discurso à prática, há um abismo. As temáticas ESG reclamam por novas consciências, políticas, modelos de negócios e ecologia. Como trazer isso para as lideranças, né?
vou trazer minha visão, acho que a Ana vai ter muito contribuir nesse aspecto. E tem uma questão que eu gosto muito, que é a questão da autoliderança, né? Eu acho que passa muito por essa... Eu acho que passa pelo autoconhecimento, eu acho que passa muito por uma questão de entender o entorno, né? Então, entender o contexto que a gente vive. E eu acho que... enfim, é uma pergunta bem ampla, né? Eu acho que tem muita questão de estudar evidências, né? Então, assim, a gente precisa caminhar para frente. Então, essas lideranças precisam estar preparadas e bem fundamentadas para caminhar para frente. A gente não pode, que a minha maior preocupação é a gente correr risco de discutir assunto que já é passado. Né? Eu acho que esse é o ponto principal. Então, eu acho que, pensando na formação das lideranças, olhar para frente, olhar com evidências, ter autoconhecimento para se autoquestionar, eu veria nessas 3 coisas. Só, talvez contribuindo, eu também vejo uma importância grande da gente ter bons exemplos, mais bons exemplos, sabe? Né, de lideranças. É incrível, mas hoje quando me perguntam quais são os exemplos de liderança empresarial né, que você admira, continuam nos mesmos, né, que tinha lá atrás. Então, ainda faltam lideranças visionárias, e aí eu acho que no fundo, eu vejo tanto curso, tem muitos cursos, né, mais técnicos com relação à sustentabilidade, né, agora o ESG, para trazer, né, tanto a questão mais de ferramental, etc., que eu acho que é fundamental. Mas falta para mim a formação do ser humano, porque no final você vai olhar quem são essas grandes lideranças, são homens e mulheres que no fundo são seres humanos assim excepcionais, né? E por conta disso são para mim gestores excepcionais na sua visão de mundo, de interdependência, né? De um olhar de cuidado das relações, onde a empresa é a grande ferramenta de expressão desse cuidado deles na prática, sabe? Então, eu não sei como dar conta disso em umas escolas de negócio, eu deixo para vocês, mas... Então, vou aproveitar e puxar o gancho, então, responder um pouquinho, ainda que não tenha sido direcionado à minha pergunta. Mas porque, casualmente, eu sou coordenador aqui na escola de uma pós-graduação, é isso? Lato Sensu, né, que é o Programa Avançado de Sustentabilidade. Temos até, estou vendo aqui na plateia, um aluno aqui do programa, né? E qual é a ideia disso? Por que surgiu esse programa? Um pouco de ouvir lideranças empresariais que reportam o seguinte: a liderança, o C-level já está consciente, né? Mas ele não consegue encontrar material humano preparado para fazer isso descer nas organizações. Então, foi esse o foco que nós demos aqui. E ainda, né, puxando a sardinha para o lado do Insta, né, para nós aqui, na graduação, nós já temos as temáticas de sustentabilidade de forma transversal nas disciplinas. Porque o profissional que vai sair para o mercado hoje já tem que trazer isso. Sim. Né? Mas essa ainda não é a prática mais comum nas escolas no Brasil. Acho que nós temos muito que avançar aí. Acho que é muito importante essa questão de formação de mão de obra. Né? Deixa eu colocar uma coisa, Geraldo, que eu, enfim, também puxando sardinha para isso, né? A questão do mestrado, tem uma matéria que eu gostei bastante, que tem esse trabalho com o ser humano, que é a dinâmica organizacional. Que, assim, são cases práticos, né? Ali que a gente estuda os cases, e como que você se colocaria naquela situação. Eu acho que isso é tão interessante, porque pelo menos a minha turma era muito heterogênea, né? Então, assim, tinha pessoas velhas, mais novas, tinha diretores, CFOs, tinha gerentes, tinha analistas, então era bem heterogêneo, e era muito engraçado essa questão geracional. Então, tinha questões ali de diversidade, tinha questões de sustentabilidade, questões que eram mais sensíveis, né? Assim, que a geração que está chegando respondia de uma forma mais, vou colocar aqui, empática, né, na minha visão, e a geração que já estava mais tempo, né, no negócio, talvez até por ter sido educada ali, criado naquele meio, tinha mais dificuldade de absorver. Então, é muito interessante, porque exige uma mudança de mindset. Vou colocar só mais uma provocação aqui do online, daí voltamos para mais algumas perguntas aqui do presencial. Né?
mas eu acho que a Mariana já falou que vai disponibilizar para quem quiser a apresentação dela, né? E a pergunta onde é possível encontrar mais informações e materiais sobre tudo isso? E aí, então, colocar para a Ana se no site do Sistema B tem lá todo um material para ajudar. Lá no site do Sistema B tem bastante material, e tem um também legal que é no site do Bilab, que é a organização mundial, né? O Sistema B é uma organização parceira do Bilab, que é o bcorporation.net. Eles têm muito material interessante, mas tem um que eu adoro, que eu sempre fico lá olhando, que tem os filtros para você ver, sei lá, para ver a empresa B do setor de alimentação, né, e que está, sei lá, tal país, não sei o quê. Então, você vai conseguindo filtrar e encontrar. E eu já aprendi muito só de entrar, porque você entra nessas empresas, tem que estar aberta, né, a pontuação delas e tem as melhores práticas. Então, só isso já é super interessante como ferramenta de pesquisa, né, dessas empresas. Mas tem alguns materiais, tem PDFs, alguns estudos, pesquisa, isso tem os dois sites. Só de novo, então, Posso dar uma... eu vou aqui dar uma sugestão também de referência que eu tenho gostado muito de trabalhar, que a gente acabou não comentando aqui, mas que é o IMP, que é o Impact Management Project. O IMP foi um projeto criado, inclusive, junto com o Sistema B, mas ele tem uma visão um pouco diferente, mas está integrado a visão, o Sistema B integrou essa visão do IMP, né? E ele é um projeto que é uma dessas iniciativas que tenta unificar diversas metodologias de avaliação, não sei se vocês conhecem aqui, mas eu acho que é de uma forma muito simples para quem quer começar a ter um olhar tanto sobre a empresa, quanto sobre gestoras e fundos de investimento, para olhar as questões de impacto. Então, eles até colocam uma classificação lá do IMP, que é se a sua empresa... que está em inglês, mas é Act to Avoid Harm, então, não sei como traduzir isso, seria evitar causar dano, sei lá, né, simplesmente se ela está beneficiando stakeholders, né, os benefit stakeholders, ou contribute to solutions, ou se ela está contribuindo com soluções. E aí, a partir de um questionário também, de uma matriz, você consegue fazer uma avaliação super mais simples, assim, do que a avaliação de impacto B, mas já te dá uma grande percepção de onde você está. Perfeito. Passar para a plateia, novamente, mais perguntas. João. Tem mais uma que vai ser mais direcionada para a Ana dessa vez, talvez, professor. Ixi, eu vou passar para o professor. Como que papel que vocês veem da filantropia corporativa, especificamente, de recursos que sai do resultado da empresa, ignorando, por favor, parte familiar, pessoas físicas, o papel dessa filantropia corporativa nessa transição cultural aqui, na falta de um termo melhor, das empresas em busca desse modal aí de gerar impacto na cabeça dos negócios. Tem uma questão cultural em andamento, às vezes é difícil provisionar recursos. Enfim, que papel que o dinheiro dentro da companhia que é destinado para impacto social, a fundo perdido, sem exigência de retorno, que papel que esse dinheiro pode ter nessa transição? O que eu tenho, primeiro que eu acho que ele é fundamental, tá? Porque às vezes a gente tem ido muito para a parte de investimentos sociais, né? Precisa de investimento de impacto, né? E tem muito do dinheiro e do bolso da filantropia está migrando para o investimento de impacto. Não sei se você que está mais nesse setor, você está vendo isso. Então, justamente até pelas questões em filantropia corporativa, tem agora os CVCs lá das empresas, né, que estão investindo também, né, em empresas que estão resolvendo problemas sociais e ambientais relevantes, né, como investidor mesmo. Então, você já tem isso acontecendo nas empresas que antes eram dos investimentos sociais, culturais, etc., e filantrópicos. Para mim, cada capital cada tipo de capital ele deveria ter um destino adequado, né? Então, assim, não tem como a gente não ter capital filantrópico hoje no mundo. Então, assim, esse bolso do capital filantrópico ele é tão importante quanto o bolso do capital que está indo para investimentos de impacto, né? Então, eu mesma, Ana, quando comecei a saber, eu falei, nossa, não, agora não vai ter mais filantropia, vai ser tudo investimento de impacto, né? Porque é isso que faz sentido, né? Você tem empresas que vão, de alguma forma, gerar retorno, que não dependem de recursos externos.
mas tem determinados problemas, eu acho, estruturais, conjunturais, tem determinados projetos que ainda tem um risco gigante né, de execução, né? Talvez um capital, por exemplo, mesmo para pesquisa e desenvolvimento, né, de coisas que precisa ser um capital filantrópico. Né? Então, eu acho que assim, o que eu vejo hoje, talvez a discussão para as empresas, né, do investimento privado, de filantropia, é entender quais são esses projetos, de fato, que faz sentido o capital ser filantrópico. E quais são os projetos que, de fato, podem fazer sentido migrar, assim, para um capital que você está esperando algum tipo de retorno, né? Mas não ter, né, a parte de filantropia essa é a minha, uma visão que eu tenho. Já que, então, fui provocado um pouquinho, né? Mas é opinião pessoal, não me vale como professor. Mas eu concordo totalmente com a Ana, né? É fundamental esse trabalho, porque nós estamos num processo de mudança de mindset, não é isso? E existem problemas emergentes onde fundações e institutos aí privados podem ajudar muito, não é isso? E esperando que em algum momento possamos mais e mais, contando aí com as mudanças geracionais, né? A leitura que se passa a fazer sobre isso, seja o mais rápido possível. Mas também tem talvez algumas lideranças que se enganam. Eu crio empregos, então isso é impacto, algo um pouco nessa linha, né? Que a empresa tenta se mostrar preocupada com as questões ESG, não no seu core de atuação, mas sim por uma doação a uma causa, a uma entidade filantrópica, e com isso quererem dormir com a... exatamente. Como tem uma colega que disse, fala, assina o cheque e lavou a consciência. Não é isso? Então tem que tomar cuidado, distinguir muito bem aí essas duas posturas. Acho que é legal você falar isso, né? Porque a gente sempre vira na régua, né? A filantropia, o investimento social privado, etc. Mas o que eu sinto, assim, se tem uma empresa que só tem o investimento social, a filantropia, e não tem as práticas ESG, toma cuidado. Eu ficaria meio assim, entendeu? Porque não dá para você ter só filantropia mais hoje. Isso é inaceitável. Você ter o seu instituto, sua fundação e ter a sua empresa lá a 1000 sem olhar essas questões que são super relevantes que você trouxe. Então, acho que até para separar o joio do trigo, ao olhar uma empresa, né, que quando tem só filantropia, com certeza é uma empresa que eu vou olhar com vários pés atrás para começar a entender por que ela está só tem um instituto e não está incorporando isso nas suas práticas. Agora, ter isso incorporado nas suas práticas e também ter a sua ação de filantropia, isso sim, eu acho que tem que ser feito e tem que continuar sendo feito. Acho que é super relevante. Tem a história do Blended Finance também, né? Tem muita coisa, muito projeto que ele só para de pé se você tiver parte desse recurso a fundo perdido e parte desse recurso como investimento. Então, acho que aí tem muita oportunidade interessante acontecendo, né? Tem, tem o Uno Social, junto com a Artemisia fazendo coisa, com a Trem Investimento, e aí algumas empresas com seus institutos corporativos, até a própria Gerdau, entrando alguma coisa nesse sentido, matching funds. Então, acho que tem, hoje em dia, é uma filantropia muito mais qualificada nesse sentido, inclusive financeiro, né? De você entrar como um ator financeiro importante em alguns projetos, compondo outros tipos de capital. Só tentar contribuir, Geraldo, acho que tem, inclusive, essa preocupação ela é muito válida, né? Porque tem uma pesquisa super famosa que mostra ali sobre a questão de vazamento de petróleo, você conhece? Que é aquela questão de que as empresas que fazem mais doações filantrópicas, elas estavam mais relacionadas aos vazamentos de petróleo. Então, é como justamente essa lavagem, né? Essa relação, isso aqui. E eu acho que uma outra coisa que eu fiquei pensando na pergunta, né? Essa questão da filantropia, me veio um exemplo, talvez um exemplo prático, que, por exemplo, é uma empresa que, enfim, filantropicamente coloca recursos em projetos sociais, a fundo perdido. O quanto que isso lá na frente vai diminuir questões de violência até na própria atuação da empresa, né? O quanto que... Porque a gente tem que olhar a teoria dos stakeholders, pensar que ela começou muito antes dessa questão do investimento de impacto. Né? Então, olhar para os stakeholders também filantropicamente. Então, colocar dinheiro ali num projeto social, uma questão que trabalhe, no final das contas, educação, etc., isso lá na frente pode diminuir questões de violência, etc., também vai afetar a empresa. Então, é a empresa afetando a comunidade e a comunidade afetando a empresa. Isso é considerado investimento de impacto? Não é.
mas isso está dentro do guarda-chuva da teoria dos stakeholders. Perfeito. Para não aguentar e não fazer um gancho aqui, Mariana, mas tem um pesquisador, né, que todos nós conhecemos aqui da casa, orientador da Mariana, que fez uma pesquisa informal, não chegou a fazer algo tão aprofundado, mas em ondas recentes aí de escândalos envolvendo empresas no Brasil e todo o processo de delações premiadas de empresas, não é isso? E ele encontrou uma correlação fortíssima entre a empresa que fez delação premiada ter o seu instituto ou fundação privado. É isso? Então, quanto isso, conversa um pouquinho com o greenwashing aí e o entendimento incorreto, efetivamente, do que é uma postura ESG séria das empresas. Não é isso? Perfeito. Então, pessoal, obrigado, Ana e Mariana. Não sei se vocês querem fazer algum remark final aí. Só para trazer só mais uma referência que eu gosto muito, eu trouxe, esqueci de dizer, já respondendo essa pergunta, eu sou apaixonada por uma empresa, é uma gestora que chama Obvious, Obvious Ventures, que ela é de São Francisco. E eles, para mim, é a melhor empresa ou gestora assim, nesse mundo que comunica bem os temas de ESG. Então, acho que vale a pena, por preferência, entrar no site obviousventures.com. Depois qualquer coisa eu faço o link e dar uma olhada. Eles têm blogs interessantíssimos sobre as grandes questões sociais, ambientais relevantes, como eles estão comunicando, os relatórios, etc. Fica mais como só uma... E eles são super íntegros, tá? Eu 100% sou investidora deles há 5 anos e é para mim, uma grande referência de como comunicar esses assuntos também. Então, acho que também a gente só vai conseguir tornar isso mais escalável se for de uma forma de comunicação mais efetiva. Obrigada. Queria agradecer muito as perguntas. Final, Mariana. Não, só agradecer a todos, agradecer o convite e deixar meus contatos, né? Tem ali na apresentação, mas depois a gente pode circular também. Enfim, eu gosto muito de todos esses temas, então quem tiver insights, ideias, quiser conversar sobre alguma coisa, estou especialmente interessada nessa questão de precificar essas externalidades no valor da empresa. Então, é um assunto que tá vindo nos meus sonhos, pesadelos. Eu ando pensando bastante sobre isso. Então, quem tiver insights, quiser trocar figurinhas. Fez isso, trabalhando lá. Sim, agora eles apresentam, né, os dois demonstrativos. É ótimo, é uma excelente referência. Então, eu acho que é isso. Agradeço a todos pela presença e fico à disposição. Ok, então. Antes de terminar, não sei se puder passar aí o QR Code, o projetor. É importante, né, aí o feedback de vocês aqui acompanhando presencialmente ou online, né, ideias também aí para as nossas próximas edições. Obrigado, pessoal. Um bom dia para todos. Bom dia. Obrigada.